Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Com motivo de alegria, nós estamos aqui com os irmãos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19 e o versículo 20. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19 e o versículo 20. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida do irmão Inês que nos fez o convite. E nós atrasamos um pouco devido a nós estarmos na congregação Lâmpada de Israel, onde nós dirigimos, lá na área Verso 10, pastor Claudio Torres é o nosso pastor de área. Nós estamos ali dirigindo, fazendo a obra do Senhor. Aleluia, está comigo meu filho, a minha esposa ficou lá. E nós viemos aqui também fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do dirigente, por ter nos dado esse espaço para nós estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor Jesus. E eu creio que você há de sair daqui dizendo grandes coisas, o Senhor fez por nós. Por isso, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19 e versículo 20. Aleluia, hoje é culto de missões. E com certeza Deus já tem falado, eu senti a presença de Deus, eu sinto que Ele está aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é a presença dEle que faz a diferença. A presença do Espírito Santo de Deus é que torna o ambiente diferente. Aleluia, é por isso que nós estamos aqui envolvidos por essa graça, por essa presença, por esse momento aqui. É assim que a igreja, irmãos, vai subir. É assim que a igreja consegue subsistir em os obstáculos, aleluia, nas coisas que têm acontecido, mas o Espírito Santo, aleluia, aquece e dá força à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19 e o 20 diz assim: e sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Ícone, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. O versículo 20: rodeando, porém, o discípulo, levantou-se e entrou na cidade. Rodeando, porém, o discípulo, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, por quão grandes coisas Ele tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres, aleluia, na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falar de missões, irmãos, é falar, aleluia, da forma que o Espírito Santo de Deus tem atuado através da igreja, aleluia, desde que a igreja foi deixada aqui na terra, com esse objetivo de continuar proclamando, falando do Evangelho, a qual o próprio apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, aleluia, que é poder de Deus para todo aquele que crê. O verdadeiro Evangelho transmitido, aleluia, pela palavra de Deus, é o Evangelho que transforma o mais vil pecador em servo da justiça. E é nesse Evangelho, aleluia, que a igreja transmite, e é através desse Evangelho que muitas almas são alcançadas para o reino de Deus. É através desse Evangelho, aleluia, é que Deus tira homens das calçadas, tira as pessoas dos prostíbulos, tira os mendigos das ruas e traz para dentro da sua casa, porque é no Evangelho que a pessoa é liberta, é através do Evangelho que a pessoa se torna uma nova criatura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus Cristo ele deixou esse encargo para a sua igreja, mas tendo em vista, irmãos, que não é fácil proclamar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, aleluia, que Jesus Cristo disse que há uma renúncia, aleluia, uma renúncia, qual Jesus mesmo disse ao discípulo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho que nós conhecemos, e esse Evangelho de renúncia, de transformação, de libertação, ele é diferente de alguns evangelhos que está sendo proclamado agora, e por causa disso, de outros evangelhos que o próprio apóstolo Paulo escreveu no livro dos Gálatas, aleluia, que vinha deturbando naquele tempo. Por causa disso, aleluia, muitos estavam se agregando, mas, aleluia,
estavam alcançando ou tendo encontro com o verdadeiro Deus, aleluia, que é o dono do Evangelho. Por isso, aleluia, Jesus disse que esse verdadeiro Evangelho, ele não seria fácil para ser proclamado, para ser pregado, aleluia. É por isso que ele diz lá no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, aleluia, nas últimas palavras, nas palavras de despedida, Jesus disse: olha, tenho dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava falando que a igreja que iria fazer missões, ela ia ter oposição do mundo, ela iria estar no mundo, mas ela é peregrina, forasteira, ela é uma igreja diferente, aleluia, ela é uma igreja que é sal da terra, que é luz do mundo, e automaticamente essa igreja sofreria perseguições, essa igreja sofreria opressões, aleluia, do sistema mundano, porque, irmãos, as coisas do mundo jamais elas vão aceitar as coisas do Evangelho, porque sempre as coisas do Evangelho, ela vai ao contrário das coisas do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, irmãos, ele vai recrutando seus discípulos para proclamar esse Evangelho. Ele vai chamando pescadores, ele vai chamando homens que consertam redes, ele vai chamando pessoas que não eram elevadas na sociedade para transmitir esse Evangelho, para falar desse Evangelho, mas eram homens ousados, homens verdadeiros, homens que não iriam se envergonhar do Evangelho, homens que não iriam se vender, aleluia, para o poder político de Roma que imperava naquele tempo. Jesus chama esse discípulo e vai fazendo, aleluia, vai até mesmo ensinando eles, vai falando a eles que iria chegar o momento que Jesus iria ser crucificado, e da feita que Jesus fosse crucificado, a responsabilidade estaria com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você vê nas palavras de despedida de Jesus, Jesus começa a falar a eles que iria chegar um tempo, aleluia, que eles iriam sofrer as perseguições religiosas, e muitos iriam dizer que estavam fazendo isso em nome de Deus. Iria chegar um tempo, aleluia, aonde a perseguição ela iria aumentar-se. Por quê? Porque o Evangelho estava crescendo, estava sendo influenciado, estava ganhando espaço. Louvado seja o nome do Senhor. E através disso, irmão, Jesus ele vai ensinando eles. Mas quanto mais a crucificação aproxima-se, mais o Evangelho vai ficando difícil de ser proclamado. Então vocês vão ver que Jesus ele vai ser crucificado. E quando ele vai ser crucificado, aleluia, os discípulos, a qual ele chamou, vendo isso, eles vão para um lugar, e nesse lugar eles trancam a porta, por causa da perseguição dos judeus. Enquanto Jesus, aleluia, já havia sido sepultado, os discípulos a qual Jesus tinha chamado, eles estavam em um lugar com as portas trancadas, ou seja, parecia que o Evangelho, aleluia, tinha chegado ao fim, parecia que já tinha acabado, aleluia, a acerca do Evangelho. Mas o que chama a atenção, irmãos, é que Jesus aparece ressurreto a eles e diz: é-me dado o poder dos céus e da terra, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses sinais seguirão todos aqueles que crêem. Em meu nome vocês vão expulsar demônio, em meu nome vocês vão operar milagre, em meu nome, aleluia, sinais e maravilhas, coisas extraordinárias vão acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Daí os discípulos vão sair daquele lugar trancado, vão começar a proclamar o Evangelho. Jesus vai estar com eles ainda ressurreto, mas vai chegar um tempo, já lá em Atos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 1, Jesus está falando, no capítulo 1, Jesus está falando a eles acerca da subida ao céu, aleluia. Então eles perguntam, Jesus está falando a eles acerca da restauração do reino, aleluia. Então eles perguntam, porque eles estavam presos, aleluia, pelo poder político de Roma. Eles perguntam assim: Senhor, nesse tempo tu vai restaurar, aleluia, Israel? Nesse tempo, Senhor, tu vai libertar Israel do poder de Roma? Jesus diz: olha, não cabe a vocês saber, aleluia, de tempo ou estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas vocês serão revestidos do poder que há de descer do alto, e
confins da terra, louvado seja o nome do Senhor. Daí, irmãos, eles voltam, entram na cidade, e daí então eles vão esperar a promessa de revestimento de poder, que é a descida do Espírito Santo. Quando, irmãos, cumpre-se o dia de Pentecostes, eles estão lá todos reunidos, aqueles que esperaram, aqueles que amavam a obra missionária, aleluia, eles estavam lá esperando ser revestidos de poder, porque fazer missões, irmãos, aleluia, tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. Fazer missões, irmãos, tem que ser realmente cheio do Espírito Santo de Deus, porque os obstáculos que vão encontrar, que nós encontramos fazendo missões, não é aquele obstáculo material que pode ser removido, é aquele obstáculo, irmãos, que só o santo do Espírito Santo pode, aleluia, passar por cima. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles vão ser revestidos de poder, eles vão ser cheios do Espírito Santo, eles vão começar a fazer o primeiro evangelismo naquele lugar. Você vai ver que vai haver uma distribuição de línguas ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Mas vocês vão ver que na hora daquela distribuição ali, vai haver o evangelismo, vai haver a primeira pregação, aleluia, já na rua. Aquele que havia negado a Cristo, agora ele se levanta cheio do Espírito Santo, por causa de uma zombaria acerca da palavra e dos dons espirituais. Você vai ver que enquanto alguns das multidões recebiam a palavra, outros zombavam. Mas só que o apóstolo Pedro se levanta e diz: olha, esse povo aqui, eles não estão embriagados, mas o que está acontecendo é o que foi profetizado pelo profeta Joel, lá no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, começa a avançar, começa a ganhar espaço, começa a ganhar, aleluia, território. Mas através disso, as promessas de perseguições que Jesus disse que iria chegar, elas vão se aproximando cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Iria chegar o momento deles provarem e defender realmente o cristianismo diante de uma sociedade, irmãos, idólatra, diante de uma sociedade que não aceitava, aleluia, o evangelho. Eles começam a pregar, eles começam, aleluia, a falar de Jesus Cristo, do poder da cruz, e a perseguição começa, irmãos, aleluia. Os primeiros apóstolos, eles vão ser presos. Louvado seja o nome do Senhor. As primeiras perseguições já é uma tentativa de intervenção maligna para parar a obra missionária. Mas é o que me chama a atenção, que enquanto os apóstolos estão presos, Deus, ele envia um anjo lá e faz a obra missionária sair de trás das grades, porque a obra missionária, ela não é para estar presa em quatro paredes, ela é para ganhar as ruas, ela é para estar aí fora, literalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é incrível que em meio a essas perseguições, o primeiro mártir, por nome Estevão, ele vai ser, aleluia, apedrejado. Ele vai ser apedrejado por causa dele falar acerca, aleluia, de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela liderança religiosa, por não aceitar o que Estevão disse, eles vão apedrejar ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é incrível, irmãos, que atrás de meio pedradas, aleluia, ele não deixou de clamar e de interceder por aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vai desencadear uma perseguição em massa. Estevão é martirizado. A capa de Estevão é deixada nos pés de um jovem por nome Saulo. Aleluia. Então vocês vão ver que a igreja, ela vai crescendo ao ponto que ela vai ficando em Jerusalém. Mas na hora que a perseguição através do martírio de Estevão começa, a igreja tem que ser dispersa, porque já não vai mais dar de ficar no conforto, no conforto. Aí o que acontece? Muitos vão ser dispersos. O Filipe mesmo vai para Samaria. Filipe vai ganhar almas para Samaria, um lugar onde ninguém queria ir. Foi para onde Filipe escolheu, o Espírito Santo direcionou ele para ir. Louvado seja o nome do Senhor. E entre essas coisas, irmãos, esse homem por nome Saulo, ele é levantado, ele vai assolando a igreja. Ele vai, aleluia, prendendo, matando, perseguindo. A primeira perseguição religiosa, aleluia, quase mundial, quase
aleluia, para sair perseguindo os cristãos que iam pregando o evangelho, porque naquele tempo a perseguição, ela fazia os crentes pregarem mais o evangelho, diferente de agora, que muitos estão com medo da perseguição, com medo de se calar. Mas a perseguição nunca foi para nos calar, irmãos. A perseguição foi para nós, aleluia, deixarmos o lugar que nós estamos, que é de conforto, para ir pregar para quem precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Os cristãos, eles são perseguidos. Saulo, ele sai perseguindo a igreja. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, você vai ver que o dono da obra vai aparecer a ele e vai dizer: Saulo, Saulo, por que não me persegue? Dura coisas é tu recalcitrar contra esses aguilhões. Dali agora o perseguidor, o instrumento maligno, ele vai ser transformado, aleluia, no apóstolo gentil. Aquele que agora era um perseguidor do cristianismo, agora Deus, ele vai transformar, aleluia, como uma arma principal para o seu evangelho, porque Deus tem poder para isso. Louvado seja o nome do Senhor. É incrível, irmãos, que enquanto Saulo está orando, nenhum missionário teria coragem de ir lá orar por ele. Mas é incrível que Deus aparece a Ananias e diz: Ananias, vai até a rua direita, porque tem um homem com o nome Saulo lá, que ele está orando, vai lá. E ele diz: Senhor, essa é a concepção da sociedade. Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem. Senhor, esse homem matou gente, esse homem é perseguidor, esse homem não vale nada na sociedade. Mas Jesus, que sabe o passado, o presente, ele sabe quem nós somos agora, ele sabe quem nós vamos nos tornar. Ele vai dizer: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Louvado seja o Senhor. Porque só Deus, irmãos, escolhe aquilo que ninguém quer escolher. Só Deus investe naquilo que ninguém tem coragem de investir. Um dia ele olhou para mim e para você e viu um pregador. Um dia ele olhou para você e viu uma missionária. Quando ele me viu, irmãos, ele não me viu aqui agora. Ele me viu quando eu andava na noite. Ele me viu quando eu era preso no crack. Ele me viu quando eu andava que nem um mendigo na rua. Quando eu passava de semanas jogada pelas calçadas e a sociedade dizia: isso aí não vale nada. Mas ele dizia: para mim é um instrumento. Aleluia. A concepção, irmão, da sociedade é que nunca pode dar alguma coisa, mas a concepção de Cristo é que Ele pode transformar as coisas que não são para confundir aquelas que são. Agora Saulo vai se levantar, irmãos, e vai saber o que é padecer pelo Evangelho, porque só quem faz a obra realmente de Deus sabe o que é padecer pelo Evangelho. Sabe o que é você sair evangelizando por aí, oferecer um folheto para alguém nem querer amassar e jogar fora? Sabe o que é você bater na porta de alguém e alguém não abrir? Só quem evangeliza sabe o que é isso. Sabe o que é você dirigir uma congregação e passar por adversidade de uma congregação, mas não largar? Agora Paulo vai saber o que os cristãos passavam, o que ele fazia eles passarem. Daí ele vai se levantar, irmãos, como um missionário. Daí ele vai sair num cesto, porque até então ninguém iria aceitar ele como um missionário, como alguém que aceitou Jesus. Mas Deus estava trabalhando, tirou ele de lá. Ele queria ficar evangelizando aonde ele aceitou. Mas Jesus disse: sai daqui, porque eles não vão aceitar o testemunho. Eu vou preparar primeiro o caminho e depois eu te trago novamente. Nesse inteirinho de tempo ele foi mostrar para Saulo que era a obra missionária. Então, aleluia, Paulo ele vai passar pelas suas primeiras experiências na obra missionária. Aleluia, e a primeira viagem de Paulo, aleluia, é justamente direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que quando Paulo aceitou Jesus, quando Saulo aceitou Jesus, já havia uma igreja, aleluia, em Antioquia, uma igreja onde havia mestres, doutores, onde havia pessoas, acadêmicos, quase capacitados. Mas só que Deus queria fazer algo ainda melhor. Então ele pega pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, ele manda separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Porque, irmão,
ter o que tiver, mas para a obra missionária, irmãos, não é o homem quem indica. Para a obra missionária, quem tem que indicar é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem vai consolar ele na hora das adversidades da obra missionária não é o homem, é o Espírito Santo. O homem, se ele indicasse, se decepcionar, ele é o primeiro a virar costa, mas o Espírito Santo, se ele indicar, ele não vira costa, ele sustenta, ele consola. É por isso que nós temos que ter consciência o que é ser enviado para missões, se é pelo homem ou se é pelo Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora eles vão ser enviados para fazer missões. E um dos primeiros lugares que eles vão, aleluia, eles vão sair pelos lugares fazendo a obra de Deus, vão encontrar com um certo mágico, vão logo bater de frente com a magia. Mas Saulo, cheio do Espírito Santo, vai repreender aquilo ali. E dali, irmãos, vai surgir uma perseguição. Ele vai ter que sair dali por causa da perseguição. Então ele chega nessa cidade, a qual eu acabei de ler, que ele chega em Ícones. E quando chega nessa cidade, ele vai operar, Deus vai usar ele para operar um milagre numa pessoa que estava coxo. Deus vai usar Saulo, irmãos, para operar, fazer aquele homem se levantar. Ele viu que aquele homem tinha fé, estendeu a mão para ele e diz: levanta-te. Aquele homem ficou em pé. Só que aquela cidade era uma cidade pagã. Quando viu aquele milagre, disse: é Júpiter, disse aos deuses que nos visitaram. Se Saulo fosse um missionário que quisesse posição, ele tinha aceitado aqueles elogios daquele povo. Mas ele diz: não, quem faz a obra não é eu. A honra e a glória é para Jesus Cristo. Ele rejeitou, irmãos, os elogios da população. O povo já estava pronto ali para oferecer sacrifício. O povo já estava pronto ali para colocar eles no pedestal. Mas eles rejeitaram, disseram: não, é Cristo. A centralidade da obra missionária é Cristo. E nesse interim de tempo, os judeus que perseguiram ele, eles chegaram no lugar onde eles estavam e começaram a instigar, começaram a impulsionar a multidão a apedrejarem a eles. E isso que acontece, irmãos. Agora, a mesma coisa que Estevão passou, Saulo viu Estevão sendo apedrejado. Saulo viu Estevão sendo jogado fora da cidade, e aqueles crentes piedosos colocarem ele dentro do saco, colocar Estevão dentro do saco e saírem para enterrar. Agora a mesma coisa aconteceu com ele. Ele foi apedrejado, ele foi dado como morto. Mas eu acho incrível que na hora que o povo chega para levar, que ele estava como morto, o sobrenatural acontece, porque a obra missionária ainda não estava concluída na vida dele. Aí ele se levanta. Se ele não tivesse consciência do que era a obra missionária, o primeiro sentimento era: vou desistir. Esse negócio de pedrada fazendo a obra de Deus não é para mim. Esse negócio de estar padecendo perseguição na obra, sendo apedrejado, não, eu vou desistir. Mas ele não tem esse sentimento. Ele diz: não, eu vou voltar. Ele entrou novamente na cidade que tinha apedrejado ele. Ele voltou lá novamente. Sabe o que é que isso transmite para mim e para você? Que as pedradas, elas não são para nos matar, elas não são para nos desanimar, elas são para nos fortalecer e para nos dar mais convicções. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Paulo entendeu que aquelas pedradas era para ele voltar na cidade, mas era para ele sair dali e ir para outro lugar. E a obra continuou. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer a obra, irmãos, missionária, ela tem sim perseguições, ela tem sim pedradas, ela tem sim adversidade. Mas Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você vê
Paulo fazendo a obra missionária. Você vai ver que ninguém suportaria o que ele suportou se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que hoje, irmão, muitos que se denominam missionário, nas primeiras pedradas, desistem. Nos primeiros obstáculos, renuncia. Nas primeiras adversidades, larga, deixa para lá. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui nessa noite, no culto missionário. Independente das pedradas que você esteja passando, quem te chamou foi Deus. Porque a vida de missionário também é uma vida solitária, do companheirismo humano, mas é uma vida preenchida pela presença de Deus. É uma vida onde pode faltar o companheirismo humano, pode ter o abandono humano, mas nunca vai ter a ausência da presença de Deus, porque é justamente a presença de Deus que vai fazer o missionário ter ânimo. Você vai ver em Atos Apóstolos, capítulo 19, dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Paulo vai dizer assim: olha, na minha primeira defesa ninguém esteve ao meu lado, todos me abandonaram, mas olha o que ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, eu guardei a fé. Isso é obra missionária, irmãos. Obras que traz marcas, obras que traz feridas,